Nossos impérios, nossas sociedades cresceram de um jeito que ninguém imaginava. Mas tem uma coisa que ficou para trás: o cérebro humano. Biologicamente, ele não acompanhou. A nossa análise hoje é sobre como a humanidade resolveu esse gargalo, essa sobrecarga de informação. É uma jornada que começa na nossa memória, que é bem limitada, e termina, por enquanto, na linguagem dos computadores. Exato. E o ponto central que as fontes trazem é que o cérebro dos sapiens evoluiu para lembrar de coisas muito específicas. Tipo o quê? Tipo, que planta é venenosa, onde tem uma fonte d'água, ou, sei lá, quem na tribo não é muito confiável, sabe? Coisas de sobrevivência. Isso. Ele não foi projetado para processar milhares de dados numéricos. Quando as sociedades agrícolas viraram reinos, com impostos, estoques, exércitos, A coisa complicou. a memória humana simplesmente entrou em colapso administrativo. Era preciso achar uma solução fora do cérebro. Certo. Então temos um gargalo claro. O cérebro não dá conta. Qual foi digamos, a gambiarra que a humanidade inventou para resolver isso? A escrita. Mas o fascinante é como ela nasceu. Não foi para escrever poesia Não, ou leis divinas. não. A escrita surgiu como uma máquina de processamento de dados. E aqui a história fica muito boa. Porque o primeiro nome de um autor que a gente conhece, o primeiro vislumbre dessa tecnologia, não é de um poeta ou de um rei. Não mesmo. As fontes nos contam de um documento sumério assinado por um homem chamado Cuxim. E o texto é basicamente uma nota fiscal. Uma nota fiscal, é isso mesmo. Diz algo como 29.086 medidas de cevada, 37 meses, Cuxim. A escrita nasceu para fazer contabilidade. É bem contraintuitivo, né? Pensar que algo tão ligado à alta cultura nasceu de uma necessidade tão mundana. Totalmente. E isso nos leva a um conceito muito importante, o de escrita parcial. E escrita parcial? Sim, os primeiros sistemas, como o cuneiforme dos sumérios, não representavam toda a riqueza da língua falada. Eram ferramentas especializadas. Feitas só para registrar o que interessava. Exato. Números, mercadorias, datas. Um outro exemplo incrível disso são os quipos incas. Ah, os quipos. Aquelas cordas com nós, eu sempre achei que fosse algo mais decorativo. Pois é, eles parecem peças de artesanato, mas na verdade eram planilhas bem complexas. A cor do fio, o tipo de nó, a posição dele na corda, Tudo isso era informação? tudo representava dados. De colheitas, a censos populacionais. Era um banco de dados, texto, uma linguagem que só registrava o que a fala não conseguia guardar com precisão. Entendi. Então a escrita inicial era mais parecida com uma planilha do que com um livro. Isso muda tudo. Mas não basta inventar um software novo, né? É preciso criar a infraestrutura para rodá-lo. O que isso significou para a época? Tiveram que criar departamentos de TI com tablets de argila? É uma ótima analogia, exatamente. Foi preciso criar arquivos, bibliotecas e, o mais importante, escolas para formar escribas, os especialistas que sabiam ler e operar esse sistema. Certo. E isso mudou a forma como os humanos pensavam. O pensamento deixou de ser livre e associativo para se tornar mais compartimentado, organizado em gavetas de informação como um catálogo. A burocracia. A burocracia nasceu ali, dessa necessidade de organizar dados. É impressionante pensar que a burocracia, algo que a gente vê como tão moderno e às vezes frustrante, tem raízes nessa mudança de como o cérebro começou a organizar o mundo. Não é só sobre arquivar impostos, é sobre reformatar o pensamento humano. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos a transição final. Primeiro, a escrita parcial. Depois, vieram sistemas matemáticos, como os numerais arábicos, que eram muito mais eficientes. Mais fáceis de usar. Muito. E o passo seguinte foi uma linguagem que nem mesmo os humanos conseguem ler com facilidade: o código binário. Essa transição da escrita para o código binário parece o maior salto de todos. Como essa linguagem, que ninguém fala naturalmente, virou o novo padrão. Porque o sistema binário é a versão mais radical da escrita parcial. Ele não representa sons ou objetos, ele representa só dois estados: ligado
ou desligado. Sim ou não. 1 e 0. A simplicidade máxima. É uma linguagem absurdamente simples, que, em escala, pode processar uma complexidade que o cérebro humano jamais conseguiria. O processamento de dados evoluiu tanto que as fontes citam que até a física moderna depende de computadores para pensar, porque nossa mente já não acompanha mais as teorias. Então, o que tudo isso significa? A gente começou criando a escrita como uma extensão da mente, uma memória externa para nos servir. Mas hoje, parece que vivemos num mundo onde os sistemas de dados não só nos auxiliam, mas pensam por nós, de formas que a gente nem sempre entende. Isso. E isso levanta uma questão importante. Se a história dos dados é a história de como terceirizamos partes da nossa própria mente, primeiro para a argila, depois para o papel e agora para o silício, qual será o próximo passo nessa evolução? O que mais a gente está prestes a terceirizar da nossa consciência?